Boa noite a todos. Sessão ordinária de 26 de outubro de 2023. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Façamos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador José Bonifácio Schneider, o Juquinha. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, e declaro aprovado a ata. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Senhor secretário. Uma boa noite a todos. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 101 de 2023, Parecia Novo, 25 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Pedro Inácio Roden, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentar-lhe cordialmente, venho por meio deste comunicar a esta egrégia Câmara Municipal de Vereadores que pretendo gozar 15 dias de férias ao final do mês de outubro e início de novembro de 2023, no período de 30 de 10 de 23 a 13 de 11 de 23, retornando em 14 de 11 de 2023. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, prefeito municipal. Ofício do gabinete número 211 de 2023. Parecia Novo, 26 de outubro de 2023. A Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Parecia Novo e a Caixa Econômica Federal. Contrato de repasse 94-3285-2023, operação 1086-756-24. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º, da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato número 94-3285 de 2023, operação 1086-756-24, que tem por finalidade a pavimentação da Rua da Praia, centro de Parecia Novo. O valor repassado é de R$ 258.236, tendo o município de Parecia Novo se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 10.264. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 31 de 8 de 2026. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto à agência da Caixa de Novo Hamburgo e Prefeitura Municipal de Parecia Novo. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos despedimos com estima e apreço. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete número 212 de 2023. Parecia Novo, 26 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor vereador Pedro Inácio Roden, presidente da Câmara de Vereadores. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste encaminhar em anexo a este ofício a declaração de sustentabilidade referente às obras de pavimentação da Rua da Praia. Contratos de repasse 94-3285, 2023, operação 1086-756-24. Informamos que esta informação ao Poder Legislativo se faz necessária para que a Caixa Econômica Federal
continue a análise do projeto. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aparecida, os vereadores que este subscrevem requerem respeitosamente que seja concedido um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Bonifácio Schneider. Requerem outro sim que seja enviada correspondência à família lutada dessa manifestação de pesar do Legislativo Pareciense, na pessoa de sua esposa Maria Irene Schneider, da sua filha Cirlei Dulce Brandt e do seu filho Gilson Francisco Schneider. Câmara Municipal de Parecis Novo, 26 de outubro de 2023. Vereador Antônio José de Mello, vereador Fábio Adalcio Dimmer, vereador Jairo Alexandre Reck, vereadora Joyce Streit, vereador Luciano Renzo, vereadora Maria Lourdes Francisco, vereador Nilton José Rossi, vereador Paulo Eduardo da Silva e vereador Pedro Inácio Roden. Moção de apoio número 003 de 2023. Moção de apoio endereçada às presidências da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Os vereadores abaixo assinados, através da presente moção de apoio, buscam impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo, além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos, consagrados no texto constitucional. Esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta ADPF número 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepção da Constituição Federal Brasileira nos artigos 126 e 124 do Código Penal, que dispõem sobre o crime do aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto, durante todos os 9 meses da gestação, visto que toda ação está fundamentada no argumento que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto da pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A afirmação que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da Corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrínseco simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana, da autonomia, isto é, o reconhecimento da sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual e do valor comunitário. Ainda, segundo os ministros da Corte, é na inserção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido da existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se ainda, assim, delimitações totalmente subjetivas a um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida em geral, e não apenas a dos nascituros. Esta moção louva de modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão é do parlamento, é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro, não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se por esta
meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em que garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente ao recurso extraordinário 635659, referente ao tema das drogas, e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal não tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo o poder emana do povo e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz voz, povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor presidente Pedro Inácio Rhoden, os vereadores abaixo-assinados, no uso de suas funções, requerem que a presidência envie, após deliberação do plenário, a presente moção de apoio ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, arguição de descumprimento do preceito fundamental 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se enviar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Sala de Sessões, 26 de outubro de 2023. Vereador Antônio José de Mello, vereador Fábio D'Aristo Dimmer, vereador Jário Alexandre Reck, vereadora Joyce Streit, vereador Luciano Renzel, vereadora Maria Lourdes Francisco, vereador Nilson José Rossi, vereador Paulo Eduardo da Silva e vereador Pedro Inácio Rhoden. Comissão Geral de Pareceres. Parecer número 068 de 2023. Processo número 070, Tribunal de Contas 001. Assunto: processo de contas de governo da administração referentes ao exercício 2019. Parecer: examinou o CGP o processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Pareci Novo, senhores Paulo Alexandre Bart e Euregino José Francisco, já falecido, referente ao exercício 2019. O referido processo de contas foi submetido previamente à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 31 da Constituição Federal e caput do artigo 71 da Constituição Estadual, o qual prolatou o parecer número 21030, referente ao processo 003883-02.00/19-0, recomendando a sua aprovação. De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, examinar e julgar as contas do administrador municipal em cada exercício. Assim, conforme o artigo 31, parágrafos 1º e 2º, é da Câmara Municipal o julgamento do parecer prévio acerca do exercício, exarado pela Corte, sendo que o caput do artigo 71 da Constituição Estadual e os incisos 4 e 5 do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal contém previsões do mesmo sentido da norma constitucional. Assim, as contas de governo já chegaram à Câmara com parecer prévio do TCE para serem apreciadas e julgadas pelo plenário, que após votação na forma regimental manifestará a decisão
na forma de decreto legislativo. Nesse sentido, levando em consideração o parecer número 21030 sobre o processo número 003883-02.00/19-0 do Tribunal de Contas, TCRS, a tramitação do processo naquela corte e o julgamento por ela proferido no sentido de aprovar as contas do exercício 2019, e não demandam maiores explanações, uma vez que a própria corte já emitiu juízo de valor aceitável e suficiente. Examinada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a aprovação do decreto legislativo dispondo sobre a aprovação das referidas contas. É o parecer, sala de reuniões 26 de outubro de 2023. Vereadores Pedro Inácio Roden, Antônio José de Mello e Fábio da Alice Dimmer, e vereadora Maria Lourdes Francisco. Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2023. Aprova as contas de governo da Administração Municipal de Pareci Novo, referentes ao exercício de 2019. A Câmara Municipal de Pareci Novo, no uso de suas atribuições constantes no artigo 15, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, decreta, artigo 1º, ficam aprovadas as contas do governo da Administração Municipal de Pareci Novo referentes ao exercício financeiro de 2019. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data da sua promulgação. Câmara Municipal de Pareci Novo, 26 de outubro de 2023. Vereadores Pedro Inácio Roden, Antônio José de Mello e Fábio Adaristo Dimmer, e vereadora Maria Lourdes Francisco. Era esse o expediente, presidente. Se alguém tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência, poderá fazê-lo agora. Não. Agora, na ordem dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Vereadora Lourdes. Farei uso. Boa noite, mesa diretora, presidente, trabalhadores da casa, colegas vereadores e visitantes. Pessoal, essa semana foi uma semana um pouco diferente. Depois da nossa reunião que nós tivemos na semana passada, muitas pessoas ligaram para saber como que vai funcionar o loteamento habitacional, que nós estamos em um projeto. Então, eu não pude responder ainda para as pessoas, porque ele ainda está na Câmara, o projeto. Então, eu falei para as pessoas que eu ia conversar com o presidente até quando, mais ou menos, nós podemos dar uma resposta, uma aprovação do nosso projeto habitacional, porque ele é muito importante para a população de Pareci Novo. As pessoas que pagam aluguel, que querem sair do aluguel. Então, eu peço para o presidente, se ele pode me dar uma resposta, presidente, para eu dar a resposta para os meus munícipes. Temos uma aprovação, mais ou menos? Essa resposta vai depender da reunião da Comissão Geral de Pareceres e da votação que vai ser feita aqui. Uhum. Então, hoje não tem mais como hoje prever nada disso aí. Até quando, mais ou menos, assim, para deixar claro, assim, para a população que nós estamos assistindo? Hoje não tem previsão. Hoje não? Não. Tá. Mas então tá. Não, que é o seguinte, ali é uma coisa que bastante discutível. Vai ter que, provavelmente, vai ter gente que vai querer fazer emendas, vai ter outros que vão querer discutir a parte também de valores desses. Tem várias coisas a discutir, não adianta hoje discutir aqui. Eu também acho, presidente, porque tem muitas coisas a ser resolvido, mas a gente começando uma vez, daí vai indo, né, pessoal? Tem muito, depois que ele sai daqui,
ele tem uma burocracia grande também, esse projeto. Ele tem muito serviço ainda a fazer para estar tudo pronto, né, pessoal? Todo mundo entende isso. Então, tá, era isso, então. E também queria falar sobre o projeto Rodovia Transcitros. Também temos notícias boas, que estão todo mundo positivo, os prefeitos estão todos otimistas. Estamos com, todos os municípios estão com seu material pronto. Então, agora é só seguir a Brasília e pedir a todos os vereadores que colaborem com o nosso trabalho, com o trabalho nosso, né? Não é meu, mas é de todos nós, é de todos os munícipes. Eu pensando sempre, nós ligar a nossa cidade, Paricinovo com São José do Sul, Paricinovo ligando a harmonia. Gente, isso é muito satisfatório. Eu tenho uma imensa alegria assim, de pensar que é uma Transcitros, que tem alguém que estava ali atrás desse trabalho, que ele também merece o nosso reconhecimento onde ele esteja. E nós dando essa continuidade positiva. Vocês não acham que isso é muito positivo para nós, para o nosso grupo aqui? Nós conseguir fazer esse trabalho, terminar Transcitros. Nós vamos ser os merecedores de tudo isso aí. O grupo de vereadores, Câmara de Vereadores, Prefeitura, todos vão ser merecedores deste trabalho. Colega vereadora? Sim. A senhora me concede a parte? Com certeza. No ano passado, eu e o saudoso vereador Augusto, que não está mais entre nós, já fizemos a nossa pequena parcela inicial quanto ao Morro Santo Antônio, né? A estrada lá que faz a ligação com a Harmonia, né? Conseguimos, junto ao deputado Sanderson, os 600 mil reais que eu acho que foi na semana passada, a gente aprovou aqui o recurso, na semana retrasada. Na semana passada. Então, eu acho que sim, a senhora está certa, a gente tem que continuar seguindo nesse sentido, né, de tentar captar junto aos deputados federais o recurso, mas eu fico assim muito grato mais uma vez ao deputado Sanderson, né, que destinou já os 600 mil, né, e a minha gratidão eterna à parceria aí do saudoso vereador Augusto. Obrigado, vereadora. Obrigado. Pessoal, também quero deixar minha explanação à família do vereador José Bonifácio Schneider, nosso colega vereador, que trabalhou muito pelo município também, por motivo de saúde, não conseguiu mais trabalhar, mas fica a minha homenagem a ele, meus sentimentos. Muito obrigado, boa noite. Próximo, vereador Jairo. Farei uso, presidente. Boa noite à mesa diretora, servidores da casa, também demais vereadores, a todos aqui presentes no dia de hoje, a todos que nos assistem através das mídias sociais. Bom, eu venho aqui no dia de hoje manifestar a minha preocupação, né, com a nossa região de Paricinovo, com o nosso município de Paricinovo, e também, claro, com o nosso Vale do Caí de uma forma geral. Vinculada essa minha preocupação está diretamente ligada à doença greening, né, que acomete os citros, né? E estivemos hoje em comitiva aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eu, colega vereador Gelsi, também colega vereador Fábio, cobrando uma atitude dos nossos representantes, e aí também está nas minhas mídias sociais lá divulgado também quem foram os deputados que estivemos lá também cobrando essa atitude, explanando para eles o que é o greening também, com a informação que nós temos, e levando para eles essa preocupação também, porque, como eu disse, é algo que me preocupa muito. Imagine, você que está em casa aí nos assistindo, né, que a grande maioria da nossa população de Paricinovo é vinculada à produção dos citros, né?
Quase 80% da economia de Parecis Novo é ligada à economia primária e dessa uma grande fatia da produção cítrica. Imaginem lá uma família que está produzindo citros há várias gerações, lá que aprendeu já com seu bisavô, com seu avô, passou de pai para filho essa função de citricultor, chegar no momento que tiver que perder tudo por conta do greening. É muito sério. Vai pura e simplesmente dizimar a nossa economia, vai arrasar famílias que dependem da produção dos citros para a sua subsistência. Então, esse é o meu motivo, essa é a minha preocupação mesmo, justamente para que o Estado do Rio Grande do Sul tome uma atitude, para que o Rio Grande do Sul, né, principalmente o Vale do Caí, Parecis Novo, continue sendo o único estado do Brasil livre do greening. A gente sabe que essa doença começou lá nos Estados Unidos, né, maior produtor mundial de laranja, dizimou com produções lá, chegou em Minas Gerais, São Paulo, dizimou a produção lá, já está no oeste de Santa Catarina, então está muito próximo. A gente tem notícias no Uruguai, na Argentina também do greening. Então, por um milagre, e queira Deus que continue acontecendo muito isso, né, de não chegar aqui ainda, por um milagre ainda somos livres do greening, espero que sempre sejamos, mas a gente não pode contar com uma atitude divina sempre, né? A gente tem que começar a se mexer, mesmo tomar atitudes para que a nossa região seja livre do greening como um todo sempre, para que esse mal não chegue aqui e a gente não tenha que ver famílias que têm como a sua principal receita, fonte de renda lá, a produção de citros, ter que eliminar pomares inteiros e aí ter que aprender uma atividade nova para começar sobre a subsistência novamente da sua família, seria pura e simplesmente devastador para o nosso município, para a nossa região como um todo. Então, reitero aqui novamente a minha preocupação, né, no que cabe ao vereador Jairo. Tenho certeza que meus colegas também, vereadores Gelsi e Fábio, que estiveram lá comigo no dia de hoje, também fomos em comitiva, como eu disse, cobrar uma atitude lá dos deputados estaduais que nos representam aqui também, para que ele cobre a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, também o governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que se mobilize para que o greening nunca chegue no Estado do Rio Grande do Sul, nunca chegue em Parecis Novo, como eu disse, para que as nossas famílias sigam sempre produzindo mais com qualidade e que o nosso produto aqui de Parecis Novo seja sempre mais valorizado e que as nossas famílias aqui de Parecis Novo tenham mais arrecadação cada vez mais com os produtos que produzem lá nas suas propriedades. Claro, também cobramos emendas, também cobramos recursos para infraestrutura em Parecis Novo, e em breve teremos boas novidades, tenho certeza quanto a isso também, né, que é uma pauta inerente aqui do nosso município, é uma causa que a gente trabalha sempre, constantemente, e não poderia ser diferente, né? Tamanha a demanda, tamanha a carência de infraestrutura que nós temos aqui, falando principalmente de pavimentação asfáltica no nosso município, né? Temos muita estrada de chão, temos a carência ainda de asfalto, né? Eu vejo como asfalto hoje em dia uma coisa muito básica para um município que queira ser líder em qualquer coisa, tem que ter estrutura. E quando a gente fala estrutura, é dar aquele suporte básico para quem está lá no campo produzir com cada vez mais qualidade e melhor, e querer ficar, permanecer e produzir lá no campo. Não como muitos jovens, inclusive da minha geração, né, que infelizmente lá por não ter uma estrutura lá no campo, optaram por ir para a cidade, seguir outros rumos, né? A gente quer que o jovem, claro que se for da vontade dele, seguir outros caminhos, tenha liberdade para isso, mas o ideal é prosperar com a sua propriedade, prosperar com as suas famílias e alavancar cada vez mais a nossa economia primária aqui, todos produzirem e melhorarem sempre. Então, a todos de Parecis Novo, contem sempre com alguns vereadores aqui dessa casa, contem sempre com a gente aí na busca incessante aí por melhorias para todos de Parecis Novo. E eu também fiz um pedido já 2 vezes agora nesse último mês, que é, olhem só, novamente vinculado de novo à infraestrutura, né? Tivemos um período aí de muita chuva em Parecis Novo, né? E eu fiz já 2 pedidos nessa casa, fiz um pedido cobrando providências para que seja realizada a manutenção de todas as estradas de chão batido de Parecis Novo, né? Acredito que não tenha acontecido naquele primeiro momento por conta das chuvas, que a gente entende mesmo, né? Não deu trégua, foi muita chuva, em cima de chuva, e aí não tem como lá fazer uma manutenção, porque logo chove e estraga de novo. Mas agora já estamos um bom período aí,
né, com uma chuva de um dia, depois fica 5 dias sem chover, e a gente também não pode esperar que não se chova mais, porque a chuva é algo bom aqui para o nosso município, a gente precisa dela, né, e não podemos jamais pensar ou usar isso aí como uma desculpa para não fazer um serviço, muito pelo contrário, né, tem a oportunidade de fazer a manutenção de todas as estradas de via não pavimentada do nosso município, de chão batido, tem que ser feito, justamente para dar esse suporte básico para quem está lá no campo produzindo, para quem usa essas vias todos os dias, para quem escoa a sua produção através dessas vias, porque nos dias de hoje, né, a quem não pega a estrada de chão aqui no nosso município de Parecis Novo, faço um convite para que circule no nosso interior, vai ver que a grande maioria delas está de forma intransitável, está muito ruim. Algumas sim, né, poucas foram feitas a manutenção, mas a grande maioria delas está intransitável, com um trânsito caótico para quem vai trafegar para essa via. É difícil mesmo o acesso. Então, peço a sensibilidade justamente para que aconteçam essas obras de melhoria, aproveitando agora o clima bom, né, para que justamente a gente ofereça esse suporte básico, como eu disse, para quem está produzindo, para quem usa essas vias todos os dias. Era essa a minha explanação para o dia de hoje. Muito obrigado a todos. Vereador Gelsi. Para eu, presidente. Uma boa noite a todos de casa, ao Jorge, o Andrei, a Tati, presidente, demais vereadores, servidores da casa. Eu queria falar de alguns assuntos. Um deles é a questão da moção de apoio. Agradeço a todos os vereadores por terem colaborado com as assinaturas, que é o mínimo, né? É muito importante nós termos enviar essa moção de apoio, presidente, para lá para o Congresso Nacional, que o STF quer legislar, é uma prerrogativa dos deputados, dos senadores, ainda mais uma matéria tão discutida e, no meu ponto de vista, e compartilho com todos os vereadores, que querem, né, a legalização do aborto e na gestação de até 12 semanas. Esse crime, né, para mim dizer, salvo, obviamente, né, em extremas circunstâncias, né, isso não deve ser legalizado. Então, agradeço a todos os vereadores por terem apoiado essa moção de apoio, que nós queremos, né, a valorização da vida. A gente aqui trabalha para valorizar a vida, valorizar as famílias. E outra, nessa mesma moção de apoio, também indo contra a descriminalização do porte de drogas, que seria um incentivo, um contrassenso, um retrocesso, liberar, né, uma quantidade X, até eles fizeram não sei quantas gramas lá, para ter o porte de drogas. Nós aqui, nessa casa, a gente repudia, e, na verdade, nessa casa a gente tem projetos de lei de conscientização para, né, vereador Fábio promoveu uma lei que todos aprovaram sobre a semana, né, de combate ao uso de drogas. Então, nós aqui trabalhamos nesse sentido. Reforço também uma lei de minha autoria com o finado vereador Augusto, Semana da Juventude, para discutir esses assuntos. Então, de alertar, conscientizar para não uso, e aí lá em cima eles gostariam, né, de poder ter o porte, poder utilizar e não ser crime. Então, espero que essa manifestação aqui dessa Câmara de centenas, né, todo o Brasil, tenha efeito para que a gente... Câmara, né, Congresso Nacional é para legislar, não é o STF. Falar um pouco também, colegas vereadores, da nossa comitiva de hoje a Porto Alegre. Assuntos importantes, né, como falado aqui a questão das pavimentações das nossas estradas. Muito trabalhado hoje na capital do nosso estado.
temos certeza que colheremos frutos, aproveitando a questão da citricultura, vamos colher frutos para que nós possamos pavimentar. Estamos bem otimistas quanto a essa situação, só que a gente só pode ir anunciando conforme vai realmente confirmando, né? E dizemos que colaboramos, tá? Eu falo, né, da minha parte também, colaborando com o colega vereador, no sentido de essa Monsenhor Frank, que é uma estrada, né, que todos conhecem, ali, Coqueiral Bananal. E para ligar Monsenhor Frank, a finalização da rua Helena Viegas, né, está confirmado, então, os 450 mil via deputado Carlos Gomes, o mesmo que destinou 250 mil para a infraestrutura elétrica do parque. Então, esses 450 mil, eu fico contente de ter sido o proponente. Os 250 mil da infraestrutura, conjuntamente com o vereador Augusto. E neste mesmo deputado Carlos Gomes, que atualmente é o coordenador da bancada gaúcha, estamos trabalhando, sim, trabalhamos muito fortemente para que a bancada gaúcha, coordenada por ele, seja conduzido para que possamos, então, fazer um bom trecho da Monsenhor Frank e lá a rua Pedro Viegas da Rosa, lá no Despique também. Então, todos os vereadores tendo a sua parcela de contribuição, com certeza a gente vai poder pavimentar praticamente para todas as comunidades, mas um bom trecho de asfalto. Então, se cada um fizer as suas contas, o quanto cada vereador contribuiu para o município, nós poderemos fazer muitos quilômetros de asfalto na nossa cidade, no nosso município. Falando, então, o outro grande tema das nossas audiências de hoje, além de trazer recursos para o município, infraestrutura, saúde e educação, que teremos grandes novidades nas próximas semanas, nos próximos meses, é importante dizer que realmente a gente estava trabalhando para essa importante defesa da nossa citricultura. Essa doença greening, ela dá só nos sítios para as pessoas que estão nos assistindo, que não têm conhecimento de citricultura, é uma doença dos cítricos, das frutas, da citricultura dos pés de citros, laranja, bergamota, limão, que não tem cura. Então, podem lá pesquisar, greening. Então, também vou publicar um card que vai ter uma audiência pública agora, dia 6 de novembro, na Assembleia Legislativa, já explanada na sessão passada, mas é importante que as pessoas, os nossos agricultores, se mobilizem, porque não tem cura, então teria que ser arrancado, queimado, dizimado os pés de frutas, né, da nossa agricultura, grande contribuidora para a arrecadação do nosso município. Então, o que for possível a gente fazer para que a gente possa manter a citricultura do nosso município intacta, né, mantendo as pessoas no campo, mantendo os jovens, a sucessão familiar, nós aqui estaremos. Então, tenho certeza que terá uma grande mobilização. Estamos mobilizando os citricultores para que a gente estejamos em bom número, em grande número de Parecis Novo da região, ali na Assembleia Legislativa, nessa audiência pública, para debater a doença greening, que ameaça a citricultura gaúcha, como bem falei. E o estado do Rio Grande do Sul é o único estado que hoje não possui essa doença. Então, nós temos que blindar o nosso querido estado do Rio Grande do Sul, manter a economia do nosso município, gerando recursos. Imaginem uma catástrofe que seria nós termos que dizimar os nossos pomares. Então, é muito séria a situação e, assim como está, perfeito, mas nós não podemos medir esforços para manter essa nossa citricultura em pé, que é uma das maiores arrecadadoras do nosso município. E uma das atividades que tivemos também hoje, até fomos agradecer, né, a indicação do senador Mourão, de R$200 mil para assistência social, já está depositado no Banco do Brasil.
que vai ser utilizado para custeio, assistência social tão necessária, né, principalmente esse tempo que teve muita chuva, alguma coisa de enchente. Isso é tão importante. Então, muito obrigado, senador Mourão, por ter atendido a nossa solicitação de alguns meses atrás, que veio em excelente hora. E outros eu compartilho com os demais colegas que participaram comigo lá em Porto Alegre, as boas e boas notícias que virão no decorrer das semanas. Muito obrigado a todos. Vereador Fábio. Agradeço, farei uso posterior na explicação pessoal, presidente. Fim da hora dos oradores, passaremos para a ordem do dia. Moção de apoio número 03 de 2023, subscrita por todos os vereadores, de apoio ao Congresso Nacional a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. Em discussão. Alguém quer se manifestar? Em votação. Vereador Gelsi. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Jairo. Aprovo. Vereadora Lourdes. Aprovo. Vereador Paulo. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. E vereador Nilton. Aprovado por 8 votos. Projeto de decreto legislativo número 03 de 23, que aprova as contas do governo da administração municipal de Pareci Novo referente ao exercício de 2019. Em discussão. Em votação. Vereador Nilton. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Paulo. Aprovo. Vereadora Aprovo. Lourdes, aprovou. Aprovo. Vereador Jairo. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Gelsi. Aprovo. E eu também aprovo. Aprovado por 9 votos. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Vereador Fábio. Farei breve uso, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Em seu nome, presidente, cumprimento os demais colegas, funcionários da casa, aos visitantes e principalmente ao pessoal que nos acompanha pela rede social. Gostaria de manifestar aqui algumas palavras sobre a moção de apoio que assinamos hoje ao Congresso Federal, que legisla as leis desse país, que deveria ser soberano na votação e decisão das leis que definem e decidem nossas vidas. São os escolhidos por nós para legislar. O tema que apoiamos, principalmente questão de aborto e também facilitação, liberação do porte e posse de drogas, é um tema que a Câmara reprovou. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, atropelou a sua competência, a competência da Câmara, dos deputados eleitos pelo povo para legislar nesse sentido, e acabou decidindo o contrário. Na minha opinião, eu não tenho palavras, né? É contra o povo, é contra nossas crenças, contra a nossa realidade, contra o que a gente acredita, contra o que é certo. Lutamos tanto, os órgãos de segurança lutam tanto para livrar os inocentes das drogas, os jovens que se perdem nas drogas. A questão do aborto também, uma questão tão polêmica, onde os escolhidos por nós
já haviam decidido o contrário e um Supremo Tribunal Federal, não vou nem mencionar o que penso sobre essa turma, que vem contrariando a maioria da opinião pública de bem desse país. Também gostaria de complementar um pouco sobre a nossa comitiva hoje a Porto Alegre, na Assembleia Legislativa do Estado. Para mim, foi uma grande honra, junto aos meus colegas vereador Gelsi, vereador Jairo, né? Foi um dia muito promissor, tanto na questão que levamos sobre a defesa dos citricultores, na questão de proteção, defesa ao greening, contra o greening, aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente no nosso município de Parecis Novo, região do Vale do Caí, quanto às demandas de captação de recursos para o nosso município, principalmente na questão de pavimentação. Foram diversas visitas a gabinetes de deputados progressistas e republicanos das nossas bases partidárias e também no gabinete do senador Hamilton Mourão e também do nosso querido senador Luiz Carlos Reins, onde levamos algumas demandas de pavimentação, principalmente, como a vereadora Lourdes antes mencionou nessa tribuna, né, para anexar junto às extensões da Transcitros, tão importantes aí no nosso município e municípios vizinhos também. Mas, especificamente, pleiteamos aí anexo junto a Monsenhor Franca, né, trecho ainda onde resta a ligação principalmente de Coqueiral junto aqui à vila, junto ao centro, e a Transcitros também. E também eu gostaria de anunciar nessa tribuna mais uma vez um recurso conquistado aí pela bancada progressista aqui de Parecis Novo, né, vereador Nilton, meu colega de partido, junto ao deputado federal Afonso Ram. Na semana passada anunciei um recurso de R$100.090 destinados através do senador Luiz Carlos Reis para assistência social. E hoje anuncio mais uma vez, também já autorizado o pagamento na semana passada, um recurso de R$100.000 para aquisição de equipamentos e mais um carro aí também para assistência social de Parecis Novo, através do deputado Afonso Ram. Me sinto muito honrado por fazer parte também desse partido que tem tantos deputados, né, e também o nosso ilustre senador, que são parceiros aí do nosso município de longa data. Este ano já foram diversos recursos, dentre os automóveis também. Eu acho que foi no mês de março, se não me falha a memória agora, foram também 100 mil do deputado Afonso Ram para a saúde. Então, vamos continuar fazendo nosso trabalho. Mais uma vez agradeço a esses parlamentares pelo apoio ao nosso município. Crescimento, desenvolvimento e bem-estar social. Da minha parte seria isso. Muito obrigado e boa noite. Vereadora Lourdes. Agradeço. Vereador Nilton. Vereador Jairo. Agradeço, presidente. Vereador Gelsi. Breve uso, presidente. Retornando à tribuna, como eu sempre faço quando a gente é atendido pelo Poder Executivo Municipal, agradeço imensamente ao prefeito e ter sancionado a nossa lei, vereador Jairo,
proponentes, nós dois criamos a lei, aprovada por todos os vereadores e foi sancionado. Então, a Lei 2843, de 17 de outubro de 2023, institui no município de Parecis Novo a Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Então, aproveito aqui o mês de outubro, que é o mês, né, do Dia do Idoso, que é o dia 1º de outubro. Então, aqui tem o Estatuto do Idoso, que fazem 20 anos aqui. Isso é muito importante, cada vez mais nós darmos atenção aos nossos idosos. Então, seguindo a lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, que será realizada anualmente na primeira semana de outubro. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Atenção ao Idoso contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e gerar reconhecimento das demais gerações. 2º, sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa. 3º, proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiências entre pessoas e as demais gerações. Conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos. 5. Sensibilizar a sociedade para a longevidade da pessoa humana. 6º, valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso. Artigo 3º. A Semana Municipal de Atenção ao Idoso será destinada à conscientização, prevenção e recuperação da saúde mental das pessoas de 60 anos ou mais, observados os princípios e diretrizes da Política Municipal de Atenção ao Idoso. E artigo 4º, sempre que conveniente, o Poder Público Municipal poderá, na realização da Semana Comemorativa, buscar parcerias com organizações, divulgação e execução com clubes de serviços, organizações sociais, assistenciais, igrejas, associações civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada, bem como envolver as instituições de longa permanência para idosos. E para complementar, aproveitando que esse é um projeto de lei, uma lei criada pelo nosso Partido Republicano, o vereador Jairo, eu compartilho também com moradores de Parecis Novo as diversas leis, falando um pouco do Partido Republicano, parceriado com o vereador Augusto. Temos aqui a presença do irmão, no finado Augusto, o Andrei, que esteve conosco hoje em Porto Alegre, deu a satisfação, a honra de estar conosco lá, e dizer que também partífice do Partido Republicanos, que tanto já trouxe nesse pouco espaço de tempo aqui dessa legislatura, quantos recursos por nós captados, né, no Augusto, em conjunto, eu e Augusto. Temos agora do Carlos Gomes 450 mil para Helena Viegas, seus 250 mil para infraestrutura elétrica. Também do Partido Republicanos, os 200 mil para assistência social. O Jário chegando agora já, né, com o pé quente, né, Jário? Já estamos conquistando diversos, né? A gente prefere divulgar ao decorrer das semanas, mas eu vou dizer, são boas cifras, né? Que a nossa população merece essas cifras, né? Compartilho com os outros vereadores, mas falando do nosso partido, Jário, nós estamos conquistando bastante. E também quero compartilhar também recursos que veio para a Vila Progresso, quero compartilhar com a família Zimmer, né, que também contribuíram, são do nosso Partido Republicano, o Ismael Zimmer, o Samuel Zimmer, que contribuíram conosco, né, em comitiva, quando fomos a Brasília, conjuntamente com o vereador Augusto, determinante para a captação de recursos de boa parte do asfaltamento que está sendo feito na Vila Progresso. Compartilho também com o presidente do nosso partido, que é o Márcio Marcadella, que faz articulações para que a gente consiga, trazendo resultados para a nossa população. Para isso que nós fomos eleitos, não abrimos mão disso e fizemos o possível para cada vez mais trazer. E eu tenho certeza absoluta, né, que muito mais traremos, e no final dessa legislatura teremos
com carimbo do Partido Republicano, alguns milhões de reais para a população de Parecis Novo. Muito obrigado. Antes de encerrar, lembro da reunião da Comissão Geral de Pareceres na próxima quarta, dia 1º de novembro, às 19h30, e da próxima sessão ordinária, na mesma data, às 20 horas. Essa antecipação se deve ao feriado do dia 2, que é quinta. Lembro também que na próxima segunda, dia 30 de outubro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, teremos a audiência pública sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2024. Gostaria que todos os vereadores estivessem presentes. E quem quiser vir aqui ou assistir de casa, é muito interessante essa apresentação. Declaro encerrada a sessão de hoje.